Douglas Carla tá conosco, o Thierry. O Thierry é goleiro. Ele é goleiro do Brasil de Pelotas, grande Brasil de Pelotas. Tá na Série D atualmente do Campeonato Brasileiro. Mas o Thierry nessa semana talvez tenha feito a defesa mais importante da vida dele. Ele defendeu a vida do pai. Por meio das redes sociais, fez um apelo para que o pai fosse encontrado e conseguiu, né? E o Thierry vai contar a história pra gente. Thierry, obrigado pela participação aqui na Band News FM. O que aconteceu? Conta a sua história pra nós. Bom dia a Bom todo dia. mundo aí. Muito obrigado pela oportunidade de estar contando o que aconteceu. Cara, então, a gente mora em São Leopoldo, né? Como muitos sabem, São Leopoldo, infelizmente, agora está abaixo da água, não existe mais cidade. E foi tudo muito rápido. De manhã, tava conversando com meus pais normal e eles me mandando mensagem de uma em uma hora, porque estavam sem luz já, mas questão de água estava tudo normal. Nunca chegou água. Então eles estavam controlando assim, rede social, de uma em uma hora, mandando mensagem, comunicando. E a gente aqui em Pelotas, a gente não. Eu estou em Pelotas, que dá 300 quilômetros de Porto Alegre. A gente tem compromisso com o clube ainda. Então sábado a gente foi a Bagé fazer um amistoso. E nesse meio tempo o sinal estava horrível. Eu fui perdendo contato com eles. Por volta de 3 horas, estava tudo bem. Tava tudo bem. Foi quando eu larguei o celular. E por volta de 6 horas ali eu peguei o celular novamente e estava um cenário totalmente diferente. Minha mãe já não estava junto com meu pai, minha mãe estava na casa dos meus dindos, meu pai estava na casa do vizinho e ele comunicando que a água estava só subindo. Ele conseguiu resgatar nossos cachorros, foi o que ele conseguiu no momento e tentou se salvar. Subiu o segundo andar e tentou se salvar. Achou que ia tanto e foi esperando. Já não tinha mais para onde ele correr, não tinha para onde ele ia a pé. E nisso já foi começando. Eu tô muito longe, né, cara? Foi começando uma mobilização já. Minha mãe solicitou resgate, o resgate da minha mãe foi mais rápido. Por volta de 11 horas, 11 e meia, resgataram meus familiares na outra casa. E meu pai me mandou um áudio, como ele tava ficando sem bateria, ele me mandou um áudio falando que não era para se preocupar, mas se desse para correr atrás de resgate, pode correr. E eu comecei a divulgar em rede social. Na verdade, eu fiz 2 resgates na noite, né? Só que o da minha mãe foi mais rápido. E comecei a divulgar e ele me mandando notícias de uma em uma hora. Eu pedi para ele economizar a bateria, porque ele falou que estava nervoso. Todo o áudio que ele me mandava, ele só falava que a água estava subindo muito. E perguntando se eu tinha conseguido resgate. E estava chovendo, o pessoal não queria entrar lá para daqui a pouco correr um risco também, era muito perigoso. E por volta de 2h40 da manhã eu fiquei sem contato com ele. Ele só me mandou uma mensagem dizendo que tinham visto eles, era ele e mais 3 pessoas, que tinham visto eles, só que o barco estava cheio, iriam fazer o resgate dessas pessoas e iriam voltar. E quando eu respondi ele já não tinha recebido a mensagem, então provavelmente a bateria dele já tinha ido. E desde então foi uma tortura. Aí 2 horas, 2h40 eu perdi o contato com ele, era 4 horas e nada, 6 horas e nada. E foi indo, cara. E eu postando ali, ninguém me respondia. Muitas pessoas ficaram acordadas comigo a madrugada toda, tentando achar ele. Muita gente conhece meus pais lá na região. E nada, não tinha notícias. Então a gente vai pensando um monte de coisa. A gente tem que ser positivo numa hora dessa, só que é muito difícil, cara, porque eu tô em grupos no WhatsApp lá do meu bairro, da minha cidade, que só mandavam vídeos e água subindo, então tu vai imaginando muita coisa. Um breu de noite, chovendo, só pensa às vezes coisa ruim, infelizmente. Não consigo imaginar. E fui compartilhando, deixei meu número nas redes sociais e por volta de 11h40, meio-dia ali, um amigo meu me ligou dizendo que tinha buscado meu pai, que tinha achado ele em vida e, e desde então daí eu tive um alívio. A casa, infelizmente, como muitos sabem, São Leopoldo está abaixo da água, a nossa casa a gente acabou perdendo tudo, só que o mais importante é a vida deles. Ele estava em casa, Thierry?
Ele tava na casa do vizinho, Do né? Que é vizinho. uma casa mais alta de 2 andares. Isso, ele procurou salvar os nossos cachorros, salvou minha mãe, enviando para outra casa, achando também que a minha mãe poderia ficar segura, mas lá também a água foi subindo muito rápido. Só que, como eu falei, o resgate da minha mãe foi mais rápido. E ele achou que daqui a pouco poderia ficar seguro, só que ele falou que em questão de 2 horas, 2 horas e meia, a água subiu muito rápido e estava chovendo ainda. E foi daí então que ele se preocupou. Tinha ele e mais 3 pessoas lá. Seu pai tem quantos anos? 52. Não é exatamente um idoso, né? Mas já tem. Enfim, já tem raízes fincadas, né? A pessoa cria raízes na casa, não quer largar Difícil a casa, demais, né? né? É difícil você sair de casa. Você imagina que é só quem presenciou esse fenômeno da água subindo muito rápido, a ponto de, quando você vê, não tem mais como sair, sabe o quanto isso é dramático. Mas a pessoa que fica imagina que ou não vai acontecer com ela, ou se acontecer, ela vai conseguir escapar, e nem sempre isso é verdade, né? Daí o desespero do Thierry e de quem tem pais, principalmente os pais mais idosos, com raízes mais grossas, né? Na terra, na casa. Mas graças a Deus deu tudo certo. Como é que eles chamam? Como é que eles se chamam? E onde é que eles estão agora? Estão bem, né? Estão nos ouvindo? Então, eles estão bem, provavelmente eles Estão estão no vizinho? descansando, né? Devem estar descansando. Eles estão em Sapiranga, uma cidade também perto de Novo Hamburgo, ali em São Leopoldo. Eles estão bem, o nome dele é Márcio e o nome dela é Ledir. Márcio Ledir. Márcio Ledir, um abraço pro Thierry, obrigado pelo relato. Bem, não E dá para imaginar o que é isso, né? Ficar horas, passar até dias. A gente viu um reencontro ontem flagrado pelo Douglas Santucci de uma família que passou 2 dias sem contato. E aí esse reencontro é muito emocionante. A gente não consegue imaginar as emoções que o Thierry sentiu. Agora, me chamou a atenção, Thierry, no começo aí do seu relato, quando você falava sobre ainda compromissos com os clubes de futebol. Isso ainda está acontecendo? Vocês receberam algum tipo de atualização do tipo, vocês estão liberados, vamos cuidar das famílias agora nesse momento? Ou ainda tem algum tipo de compromisso com o esporte? É inacreditável pensar nisso, mas tem compromisso ainda com o campeonato neste momento? A gente teve um compromisso no final de semana com a equipe do Bagé, que é aqui perto de Pelotas. Tinha estrada ainda pra gente chegar até lá. A gente tem compromisso com o clube, sim. Aqui em Pelotas a gente não foi atingido a esse ponto. A gente está em alerta aqui, porque a água está toda descendo de Porto Alegre para cá, a gente está todo mundo em alerta. Só que a gente tem compromisso com o clube ainda. A nossa rodada da Série D está marcada ainda para o final de semana, não foi cancelado o jogo ainda. É contra o Cianorte no Paraná. A gente acredita que não vai ter jogo, só que está marcado o jogo ainda. E a gente está trabalhando durante a semana para o jogo. Então, tem que conciliar as duas coisas e da melhor maneira possível. Onde a gente consegue resolver os problemas é quando está em casa e quando consegue pegar o celular e resolver da melhor maneira possível. Com que cabeça, né? Quando a gente está lá no clube, quando a gente está lá no clube, a gente tem que pensar somente no que tem que fazer. Infelizmente, é assim. E como eu te disse, aqui em Pelotas a gente estão todos em alerta. muito bem, Thierry, obrigado pelo relato, meu irmão. Manda um abraço pra família aí. Pai é pai, né? A gente fica desesperado mesmo. Mas graças a Deus, nesse caso, está todo mundo bem. E você falou aí que a cidade está embaixo d'água, não existe mais. Vai voltar a existir, viu? A gente já viu situações bem dramáticas também mais recentemente no litoral norte de São Paulo, na Bahia, mesmo no Rio Grande do Sul, com as enchentes de novembro e outubro do ano passado. O gaúcho é um povo forte, o brasileiro é um povo forte, e a gente vai voltar a ver o Rio Grande do Sul como a gente gosta. Um abraço para você, meu irmão. Um abraço, obrigado pela oportunidade de contar o relato.